Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse aí, o sermão profético e os eventos circunstanciais. Vamos repetir o tema? O sermão profético e os eventos circunstanciais. Esse é o tema de hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Então, como vocês estão vendo, o tema está falando sobre o sermão profético de Yahushua, de Cristo, e os eventos que cercavam ali sobre aquele sermão dele. Ele estava falando de quê? Dos acontecimentos que deveriam ocorrer onde? Em Roma? Cristo estava falando do imperador de Roma, ou ele estava falando de coisas que iriam ocorrer ali, nos termos de Israel, de Jerusalém? O que vocês podem me dizer? Então vamos falar sobre isso hoje. Os personagens estariam onde? Certamente nos termos de Jerusalém, no máximo, quando cercassem a cidade amada. E ele tratou desse sermão profético nos livros sinóticos. Vamos falar sobre isso hoje. Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Então o tema de hoje está na tela aí, o sermão profético e os eventos circunstanciais. Aqueles que não são inscritos podem fazer as suas inscrições. Se desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, também pode solicitar aí que a gente providencie a sua inclusão num grupo de WhatsApp. Se desejar receber também os links das apresentações, nos solicite, tá bom? Então vamos ao tema aí, o sermão profético e os eventos circunstanciais. Então, sobre esse tema de hoje, muitas pessoas, quando analisam o sermão profético dos sinóticos, ao invés de considerar o texto e o contexto na própria Bíblia, ficam comparando com acontecimentos em nossos dias. Assim erram, uma vez que acontecimentos de nossos dias já ocorreram em outros tempos e vão também continuar ocorrendo em tempos futuros. Pois a Bíblia relata em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o seguinte: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então, como vocês estão vendo, que hoje em dia muita gente fica olhando para os acontecimentos atuais, quando Yahushua, quando Cristo estava se referindo a acontecimentos de seus dias, dos dias dos apóstolos. Então, a mensagem estava sendo direcionada para eles e para aquele tempo, e nós vamos falar. Então, muita gente fica olhando para a Bíblia e olhando para o que acontece hoje, achando que as profecias estão se cumprindo. Então, muita gente erra, porque diz assim, as profecias estão se cumprindo, mas as coisas que se cumprem hoje, que acontecem hoje, elas sempre aconteceram. Então, nós temos que entender do que ele estava falando, para que tempo que ele estava falando, sobre o cumprimento, para quem que ele estava falando, sobre quem que ele se referia no sermão profético. Então, conforme já lemos aqui, por quê? Eclesiastes diz, capítulo 1, versículo 9, que o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então, as coisas que acontecem em nosso dia não é porque está se cumprindo, porque estão se cumprindo, as profecias, as predições de Cristo no sermão profético. Não, mas sim porque essas coisas sempre tornam a acontecer. Então, nós temos que entender quando que realmente deveria se cumprir o sermão profético aí, as predições de Cristo para os últimos dias, Então, se você ficar dizendo aí hoje, se você ficar dizendo hoje, em nosso tempo, as profecias estão se cumprindo, é o que nós temos ouvido, não é verdade? Os acontecimentos, até mesmo aqui no Brasil, nesse momento político,
que nós estamos passando, que vocês já sabem qual é o momento político, muita gente acha que as profecias estão se cumprindo porque essas coisas acontecem aqui. E porque as coisas acontecem também em relação a Israel, em relação ao nosso mundo atual. Então as pessoas dizem, né? Elas sempre vão ficar dizendo assim, tá? E se você ficar dizendo as profecias estão se cumprindo, vão surgir gerações e gerações infinitas. Essa é a verdade, dizendo as mesmas coisas. As profecias estão se cumprindo. Então se você diz hoje, as profecias estão se cumprindo, né, achando que o que acontece hoje significa que as profecias estão se cumprindo, surgirão pessoas, nascerão novas gerações virão e dirão a mesma coisa que você. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, 300 anos, quando as pessoas não conseguirem entender do que se tratava aquele sermão profético, do que ele estava tratando, para que tempo que ele estava falando. Não é assim? Então assim, as pessoas não chegam, muita gente não consegue chegar na interpretação correta da Bíblia, não consegue entender a Bíblia, porque as pessoas ficam sempre aplicando a Bíblia, o cumprimento das profecias, para um tempo fora do tempo em que a própria Bíblia dizia que deveria se cumprir. Então é importante, né, que saiba que cada citação do sermão profético não pode ser tirado, cada citação, aliás, não pode ser tirada, né, do contexto do sermão profético, trazendo para os nossos dias, inclusive a vinda do Filho do Homem, mas não é somente a questão de tirar do contexto as citações referente ao cumprimento do tempo, mas também da localidade. Então, quando Cristo se referia ali no sermão profético sobre as coisas que deveriam se cumprir, ele não estava pedindo para ninguém olhar para Roma, tá? Nem para os imperadores de Roma, mas o sermão profético estava sendo direcionado em relação à Judéia, tá bom, gente? A Judéia ali, as coisas que iriam acontecer ali, tá? E o máximo que nós podemos ver sobre alguns reis, né, que haviam no tempo ali, como o caso Herodes, nós podemos olhar porque até mesmo porque Herodes também estava no contexto ali, os Herodes, né, estavam no contexto ali de Jerusalém, porque era o rei daquela região ali da Judéia, né, os que surgiram aí. E nós sabemos também que surgiram outros personagens depois, que nós podemos entender pela própria história que estava no contexto ali, quando da invasão de Jerusalém, que se refere ao general Tito, que nós vamos continuar no tema de hoje e a gente vai explicar isso aí, tá? Então é importante que saiba que cada citação do sermão profético, do Machia, do Cristo, não pode ser, as citações não podem ser tiradas do contexto do que ele estava falando, trazendo também para nossos dias, né? E nem para outra região, fora da região que ele estava se referindo, a Judéia ali, né? Inclusive a vinda do Filho do Homem, tá bom? Então é isso mesmo que você ouviu, tá? Inclui-se aí a vinda do Filho do Homem, que deveria se cumprir naquele contexto, naquele tempo. Então nós estamos trazendo esse tempo para que você possa contextualizar, aprender a interpretação correta dos textos bíblicos, tá bom? Então vamos abrir aqui um parênteses sobre livros sinóticos, porque inicialmente nós falamos sobre os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho essa parte aí. Sinóticos, né? É o nome dos evangelhos, como se diz aí, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses livros são chamados de sinóticos, tá bom? Porque eles têm uma grande quantidade de histórias, esses livros, em comum, na mesma sequência, quase na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura, né, de palavras. Então, se você for ler esses livros, você poderá observar isso. Sinótico
significa de modo resumido, sinótico, ou sinóptico, né? Sintético, conteúdo sinótico. Então, como nós estávamos falando aqui, muitas pessoas, em nosso tempo, né, analisam um sermão profético observando eventos de nossos dias, olhando para essa nação atual de Israel, chamada Israel. Então isso se trata de, na verdade, um equívoco, é pura enganação. Mas por que isso acontece? Por que acontece isso? Porque as pessoas ficam olhando para o nosso tempo ao invés de contextualizar, de aprender a interpretação correta. Por quê? Por que isso acontece? Na verdade, isso acontece por influência de uma pessoa, né? E esses ensinos são passados de gerações em gerações. Então, essa questão, né, de interpretar assim como sendo para o nosso tempo é uma pura enganação. Mas isso acontece porque o quê? Por influência de uma pessoa que surgiu no ano de 1800, em Londres, no Reino Unido. O nome dessa pessoa era John Nelson Darby, ou John Nelson Darby, ou Darby, tá bom? E ele foi considerado o pai do dispensacionalismo, como se diz no meio evangélico, e do futurismo. Então, John Nelson Darby, ele foi considerado o pai do dispensacionalismo e do futurismo. Darby, ele considerava que os textos proféticos devem ser interpretados literalmente, tá bom? Então, é isso que ele pensava, é isso que ele ensinava. Acreditar que as profecias do Antigo Testamento só poderiam se cumprir de forma estritamente literal, é o que ele ensinava, é o que ele apresentava, né? Então isso aí significa ignorar o uso que os próprios autores dos sinóticos fazem do texto bíblico, né? Interpretar a Bíblia estritamente de forma literal. Então isso significa ignorar o uso que os próprios autores dos sinóticos, desses livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem do texto bíblico. Mateus, por exemplo, vê o cumprimento profético de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que primariamente se refere a Israel. Ele consegue interpretar, entender isso como sendo o retorno de Cristo, né, do Machia, do menino, do Egito, quando ele voltou com os seus pais do Egito após a morte de Herodes, né? Então nós podemos ver esse texto em Mateus capítulo 2, versículo 15. Então, o que Mateus está fazendo? Ele está interpretando, né, o texto de Oséias capítulo 11, versículo 1, que primariamente está se referindo a Israel, como sendo o cumprimento dessa profecia de Oséias, como sendo quando ocorreu com o Cristo, com o Messias, quando retornou com seus pais do Egito, né? Então nós podemos ler lá em Mateus capítulo 2, versículo 15, né? Isso aí ocorreu quando da morte do Herodes. Vamos ler aqui, em Oséias, vamos ler inicialmente o texto como ele foi apresentado primariamente, sem se referir a Cristo. Olha só o que está escrito. Quando Israel, veja, aqui não está falando quando Cristo, quando Cristo era menino, não está, mas veja o que está escrito aqui na profecia de Oséias. Quando Israel era menino, Israel, na verdade, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Mas o que aconteceu no livro de Mateus? Vamos ler? Aqui, olha só, se referindo a Cristo, não Israel. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Mateus 2,15. Então o mesmo ocorre com o evangelista Lucas, né? Quando ele afirma que assim está escrito: o Cristo havia de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 24, 46.
Então, na mente de Lucas, Israel também é um tipo de Cristo. Por isso ele faz uma aplicação tipológica, né? Tipológica do texto de Osés, capítulo 6, versículo 1, que originalmente foi feita em relação a Israel, né? E não a Cristo. Mais uma vez, o autor bíblico, ele não faz uma aplicação estritamente literal. Vamos ler aqui, ó. Vinde e tornemos ao Altíssimo, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Osés capítulo 6, versículo 1 a 2. Então vocês estão vendo que aqui está se referindo a Israel e não a Cristo. Mas veja que essa profecia foi colocada quando no cumprimento ali na ressurreição de Cristo. Tá bom? Aqui, quando ele fala assim, ó, vamos ler aqui, ó. Assim está escrito. Aí está escrito onde? No livro de Osés. O Cristo havia de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 24, 46. Veja, está escrito lá no livro de Osés que o Cristo haveria de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia? Não está. Está se referindo a Israel, né? Nós acabamos de ler aqui, ó. Vinde e tornemos ao Altíssimo, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Né? Osés, capítulo 6, versículo 1 a 2. Mas o que acontece? Quando na interpretação de Lucas, ele diz que o cumprimento, né? O cumprimento dessa profecia se deu quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Está dando para entender? Está dando para entender. Então, é isso que nós acabamos de ler aqui, para que vocês entendam que a interpretação não é literal, segundo os autores do sinótico, mas, de acordo com esse cidadão, John Nelson Darby, ele diz que as profecias deveriam ser interpretadas literalmente. Vamos falar sobre ele um pouco aqui. John Nelson Darby, de 1800, nasceu em 1800 e morreu em 1882, né? Foi o nascimento dele, e mais 2 pessoas contribuíram para estabelecer as bases do futurismo profético, tá? Agora, no nosso tempo aqui, né, nas denominações, chamado de dispensacionalismo entre os protestantes, tá? Darby, ele fez 3 viagens aos Estados Unidos, de acordo com o que está relatado aqui na internet, nos quais pregava de forma ousada as ideias do dispensacionalismo profético. Segundo creem, as profecias escatológicas do Antigo Testamento devem ser interpretadas literalmente. Entendeu o que eu estava falando? Então, de acordo com Darby, né, isso aí. Se o texto bíblico diz que Israel irá possuir a terra prometida para sempre, isso então significa exatamente isso, de acordo com Darby. Ao pé da letra, que a nação de Israel iria possuir a terra prometida para sempre. Então aí, por isso que muitos ficam olhando hoje para esse Israel aí, né? Em uma de suas viagens aos Estados Unidos, Darby influenciou um advogado chamado Cyril Scofield, o qual, após converter-se, se tornaria ali ministro, né, ordenado na denominação congregacional. A sua obra, né, a Bíblia de referência Scofield, lá de John Nelson Darby, de 1909, foi a responsável pela popularização do dispensacionalismo profético nos Estados Unidos e em vários outros países que mais tarde a traduziram. Então vocês estão conseguindo entender por que os crentes hoje, as pessoas creem no cumprimento ainda para o futuro, em nosso tempo, referente ao sermão profético? É por causa desse cidadão aí chamado John Nelson Darby, é por influência dele. Então, mas a partir da década de 1990, outro lançamento também contribuiu para a popularização dessa teoria futurista entre os evangélicos. A série de livros de ficção religiosa Left Behind, Deixados para Trás, dos autores Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Esses caras, eles eram todos futuristas, né? Interpretando a Bíblia de forma literal,
como se as coisas ainda não tivessem se cumprido. Então, se for interpretar literalmente, então as profecias nunca vão se cumprir, entendeu? Então é por isso que hoje muitas pessoas são futuristas. Então, somando tudo isso, o resultado é que hoje mais de 80% do mundo protestante, né, dessa religião, acredita no dispensacionalismo, futurismo profético, no lugar do historicismo da reforma protestante, que também é outro engano. Então se diz lá como que os evangélicos, né, os autores aí desse texto aí, eles dizem como desfazer esse conflito, né, porque eles dizem que há um conflito entre o que se falava na reforma protestante e o que veio a ser falado depois por John Nelson Darby e os seus discípulos ali, né? Então os ditos protestantes que não seguem os ensinos dos reformadores, assim dizem eles. Mas muitos dos reformadores, né, da reforma protestante, muito antes, eu digo, antes da reforma protestante, antes dos reformadores, havia um homem chamado Eusébio de Cesareia. Então é importante que nós saibamos que antes, muito antes, muitos anos antes, né, mais de um milênio antes, havia um homem chamado Eusébio de Cesareia, antes da reforma protestante. Eusébio era um bispo católico, né, de Cesareia, e ele nasceu em meados de 270 DC e faleceu no ano de 339 a 340 DC. Eusébio, para quem não sabe ainda, Eusébio era preterista, tá bom? E por causa dessa lente escatológica atual aí, né, futurista, muitas pessoas deixam de notar que Eusébio de Cesareia era um preterista. Era um preterista em relação ao cumprimento do sermão profético de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 e o livro do Apocalipse. Tá? Marcou aí? Eusébio de Cesareia, um católico romano lá no segundo século, ele era um preterista. Hoje, os crentes, né, 80% dos crentes hoje são futuristas, mas essa interpretação futurista dos textos proféticos é um equívoco, mas está mudando, muita gente está passando a entender o preterismo. Eu acredito que não é somente 80% que são futuristas, não, eu acredito que já está chegando na casa dos 70%, 60% são ainda futuristas, mas a maior parte já está conseguindo entender isso aí, né? E vamos afirmar, a primeira indicação de que as predições do sermão profético já se cumpriram é a região onde deveria se cumprir ali os eventos, né, os acontecimentos iriam se cumprir conforme Marcos capítulo 13, versículo 14. Olha só o que diz aqui. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Quem lê entenda. Então os que estiverem onde? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, percebeu? Marcos capítulo 13, versículo 14. Então por essa fala se verifica o quê? Né? O que se verifica por essa fala? Não falava sobre pessoas de outras nações. Então se referia a essa região. Então os que estiverem onde? Em Roma? Não. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Marcos 13, 14. Por essa fala se verifica, não falava sobre pessoas de outras nações. O palco dos acontecimentos não poderia ser de outro tempo também, tá? O nosso tempo, por exemplo. Mas observe que hoje se diz que os cristãos, né, irão desaparecer desse planeta, da Terra. É isso que acontece? Desse mundo. Né? Os cristãos irão desaparecer do mundo e que esse mundo iria também acabar literalmente. Não é isso que se ouve? O mundo vai acabar. Isso não pode ser verdade. E a gente vai explicar por quê. Se o mundo fosse acabar, como eles, então, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Como eles, então, iriam fugir para os montes? Como é que eles iriam fugir para os montes uma vez que o mundo iria acabar? Tá? E uma vez que os montes estão neste mundo que se diz que vai acabar, no planeta Terra. Então não tem sentido, né? Se Cristo disse que eles deveriam fugir para os montes,
e se o mundo vai acabar, iria acabar, se ele estava falando que o mundo iria acabar literalmente, então que montes que eles iriam fugir? Para que montes? Como assim? Então vocês estão percebendo que não tem sentido o que se fala hoje? Lembrando que esse evento da retirada do sacrifício da abominação colocada no lugar onde não se deve, já se cumpriu também, que a gente acabou de ler no texto, né? Já se cumpriu no templo que já foi derrubado no ano 70 DC. Nós já lemos o texto aí, vocês lembram? Então vamos ler aqui Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11, né? Aqui está aqui ACF, é a versão ACF. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada, ali haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Então aí está se referindo ao cumprimento da profecia de Daniel para os últimos dias, né? E por que dizemos que essas coisas já se cumpriram e não devem se cumprir em nosso tempo? Por quê? A própria história de Tácio e Flávio Josefo declara como já tendo cumprido, tá bom? O historiador romano Tácito e o historiador judeu Josefo descrevem a destruição do templo como uma catástrofe de dimensões sobrenaturais, ok? Houve comoções nacionais e calamidades públicas, fomes, epidemias, terremotos e guerras, e são descritas como um princípio de dores de parto em Marcos capítulo 13, versículo 8. Então isso já se cumpriu, gente. Houve violentos conflitos, isso é história, tá? Isso é história. Houve o quê? Violentos conflitos entre os judeus e os habitantes de Alexandria, Síria e Babilônia. No reinado de Calígula, inúmeras prisões foram realizadas na Judéia, resultantes dos conflitos com os romanos, em consequência da proposta do imperador de colocar sua própria estátua no templo de Jerusalém. No reinado do imperador Cláudio, 41 a 54 DC, houve grande escassez. O preço dos alimentos subiu, tanto que levou muitos habitantes da Judéia a morrer de fome. Ocorreram terremotos durante os reinados de Calígula e Cláudio. Então a fonte dessa história vocês poderiam encontrar aqui, ó, https teologiabrasileira.com.br aí, para vocês entenderem esse relato histórico que o cumprimento do sermão profético já ocorreu de acordo com a história, não vai ocorrer. Já ocorreu, tá? Epidemias, fomes, guerras, terremotos, tudo ocorreu naquele tempo lá, antes do ano 70 DC. Mas a pergunta que alguns iriam fazer é que se dizemos que Mateus 24 se cumpriu na íntegra, então a vinda do Filho do Homem já teria que ter se cumprido? É isso? Se Mateus 24 se cumpriu naquele tempo, então a vinda do Filho do Homem já teria se cumprido. E como provar que ele já veio? Primeiro que ele não poderia estar mentindo, né, quanto ao tempo de sua vinda e os eventos circunstanciais, tá bom? Mas alguns usariam o texto de Mateus 24, 36, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Né? Tem um texto que fala meu Pai que está no céu. Mateus 24, 36 aí. Mas daquele dia e hora, alguns poderiam citar isso aí, ó. Ele não veio ainda, porque está escrito aqui, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. É também nesse ponto aí que alguns poderiam dizer que não se cumpriu a vinda do Filho do Homem, porque eles usariam isso aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Mas nesse caso aí, há um grande engano nessa fala. Tá bom? Quantos minutos aqui, gente? Deixa eu ver aqui quantos minutos. 30 minutos, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que muita gente está enganada quanto a isso aí. Tá? Uma vez que se alguém hoje, em nosso tempo, tá, disser hoje, por exemplo, se eu disser para vocês, viajarei para São Paulo e voltarei neste mês ainda, somente eu não sei o dia e nem a hora da minha vinda. Você percebeu?
eu estou dizendo que eu voltarei neste mês. Eu não sei o dia e a hora que eu voltarei. Entendeu? Deu para entender? Então, por essa fala, significa que essa pessoa virá no mês corrente. Se eu falar para vocês, eu virei ainda neste mês, só não sei o dia e a hora. Então, o mês tem que ser esse mês, não pode ser um mês qualquer. Entendeu? Então é exatamente isso. Então ele terá que vir o quê? Neste mês, embora não se saiba o dia e a hora, no caso que eu virei, tá bom? Então o fato de ele ter dito ali em Mateus 24:36 que ninguém sabia o dia e a hora, não significa que ele não veio naquela geração. Você conseguiu entender? Porque ele mesmo disse, eu asseguro a vocês que não passará esta geração, é como se eu falasse assim, não passará este mês, entendeu? Eu asseguro, está dando ênfase, né? Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam, inclusive a vida dele, ó, Mateus 24:34, percebeu? Mas ainda tem a questão que alguns diriam, né? Algumas pessoas diriam que ninguém viu, nem está registrado a sua vinda. E também diz em Apocalipse aqui, ó, 1:7, que todo olho verá. Então algumas pessoas poderão falar que ninguém viu a sua vinda. E nem que está registrado na história que ele veio. Então as pessoas poderiam falar isso. Porque as pessoas vão citar o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho o verá. Não é isso? Então todos teriam que ver. Então se ninguém viu, como algumas pessoas poderiam afirmar, ele não pode já ter vindo. Você percebeu? Porque está escrito aqui, ó, esse que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então muita gente se prende aqui dizendo que ele não veio, porque está dizendo que todo olho teria que ver, ó, esse que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse 1:7. Você está percebendo que aqui está escrito que todo olho verá, mas está dizendo também até os mesmos que o traspassaram. E aí? Pensou bem? Você aí que crê ainda no futurismo? Até os mesmos que o traspassaram. E aí? Ele não veio? Porque está dizendo que até os mesmos que o traspassaram, né? Não é verdade? E todas as tribos, né, daquela terra, daquele tempo, se lamentarão sobre ele, sim ou amém. Ele não veio, não? Não veio, não, né? Para os futuristas, ele não veio. Apocalipse 1:7. Então, essas pessoas dizem que ninguém viu. Então, ele não pode ter vindo. Então, aqui, nessa fala, vamos encontrar, na verdade, um problema aí. Vamos encontrar um problema. Pois se ninguém viu, então aqueles que o traspassaram também não viram a sua vinda ainda. Na verdade, não diz o texto que até aqueles que o traspassaram teriam que ver? Então, se ninguém viu, se você afirma assim, ninguém viu até hoje, não foi registrado que alguém viu. Então, se ninguém viu, aqueles que o traspassaram também não viram. Entendeu? E sendo assim, eles teriam que ainda estar vivos para que eles pudessem ver. Em nosso tempo, não é verdade? Percebeu? Mas eles realmente viram. Eles tiveram que ver, porque eles morreram antes. Os que traspassaram já morreram. Então, se eles não viram, então Cristo mentiu. Então a Bíblia está errada. Entendeu? Então é isso que você precisa entender. Então, olha o problema aí do futurismo. Mas eles realmente viram lá no tempo em que eles estavam vivendo. Viram o quê? O que eles viram? Viram um homem? O que eles viram? O que todo olho viu. O que você acha? Eles viram o Filho do Homem nas nuvens. Viram o Filho do Homem nas nuvens. Aí o que você vai pensar? Que eles teriam que ter visto o homem de Nazaré, nas nuvens, como se literalmente o homem de Nazaré nas nuvens. Mas eles viram o Filho do Homem nas nuvens. Mas como? Então não viram literalmente um homem. Eles não viram literalmente um homem nas nuvens, mas eles viram aquelas nuvens. Que nuvens, Messias?
a presença do Todo-Poderoso se manifestando no juízo do último dia. Essas nuvens que eles viram. Tá bom? A presença do Todo-Poderoso se manifestando no juízo do último dia. Isso que todo olho ouviu, entendeu? Isso pode ser provado que vir nas nuvens é figura de linguagem e não literalmente nuvens. Nuvens é Shekinah. O Todo-Poderoso também veio numa nuvem contra o Egito, que nós podemos ler aqui em Isaías, capítulo 19, versículo 1 a 2. Peso do Egito, eis que Todo-Poderoso vem cavalgando numa nuvem. Ora, se ele teria que vir cavalgando numa nuvem, as pessoas teriam que vê-lo, literalmente ele cavalgando numa nuvem? Claro que não. Então, vir numa nuvem, você precisa entender que, no caso, o Filho do Homem, quando veio nas nuvens, ele não foi visto o homem, mas foi visto ele vindo nas nuvens. Como aqui também acontece aqui, ó. Peso do Egito, eis que o Todo-Poderoso vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um peleja contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Isaías 19, 1 a 2. Então, pessoal, depois da ascensão, ninguém jamais veria o Filho do Homem. Porque o próprio texto diz que uma nuvem o recebeu. Entendeu? Vamos ler aqui, ó. Tendo dito estas palavras, foi Cristo elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. É assim que ele viria. Ele viria assim. Ele não veria o homem aparecendo. Mas uma nuvem, o quê? O encobriu da vista deles. A partir dali, Cristo não foi mais visto. Tá bom? Então, o que todo olho veria? Todo olho veria nas nuvens. Entendeu? Mas não literalmente o homem aparecendo na nuvem. Ele já veio, o juízo já veio e já se cumpriu. Atos 1:9. Então ninguém viu em nenhum momento ao Eterno, porque o próprio João escreveu que ninguém jamais viu o Eterno. Tá bom? Ninguém viu o Eterno em algum momento. Ninguém jamais viu ao Pai Eterno. E o Filho do Homem, naquele tempo, ele se ocultou e nunca mais foi visto. Entendeu? Até o último dia. Ele disse que permaneceria com eles até a consumação dos séculos. Mas ali, depois da ascensão, não é mais ministério do homem Cristo, e sim ministério do Espírito, o Consolador, como ele mesmo disse em João, capítulo 16, versículo 7, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, se eu não me ocultar, se eu não desaparecer, tá? Olha só, se eu não for, o Consolador não virá. E a vós, mas quando eu for, ele já foi, ele se ocultou na nuvem, vou-lo enviarei. E ao Ruana, capítulo 16, versículo 7. Então você está percebendo que a sua vinda ele não poderia ser visto, porque ele se ocultou na nuvem. A partir dali foi o ministério do Espírito. Então ele viria nas nuvens, ou seja, viria, mas não aparecendo, porque a presença do Todo-Poderoso, a Shekinah, o iria encobrir, ou estaria encobrindo, porque seria ali o cumprimento do juízo do último dia. E ao Ruana, capítulo 16, versículo 7, acabamos de ler. O tema de hoje, o sermão profético e os eventos circunstanciais. Vamos analisar o sermão profético agora, lendo Marcos capítulo 13, né? Versículos 1 a 37. Quantos minutos aqui, gente? Só um instantinho. Só um instantinho aqui, tem que ver aqui, senão a hora vai passar e eu não vou ver. Marcos capítulo 13, 1 a 37, vamos ler aqui rápido aqui, ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E Cristo respondendo, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja que o sermão profético, Cristo está olhando para questões referentes a Israel, a Jerusalém ali. Não ficará pedra que não seja, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, olha aí, olha os eventos circunstanciais, as coisas, as circunstâncias que cercam aí o que ele está tratando aqui, ó. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro
e Tiago e Aruana, né, Kefas, né, Tiago e Aruana e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Olha só o que vocês estão lendo. Olha os eventos circunstanciais. Não tem a ver com outros acontecimentos em outras nações, entendeu? Mas naquele tempo e nos termos ali daquela nação de Israel. E Cristo respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Já ocorreu, essas coisas já ocorreram, tá bom, gente? E enganarão a muitos, e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Eu já li com vocês no início que, de acordo com o historiador Tácito, né, e Flávio Josefo, houve guerras e rumores de guerra realmente lá, de nações, tá naquele tempo lá. Terremotos e tudo mais. Vamos ler aqui, ó. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos, percebe? Que os historiadores relatam que realmente houveram terremotos, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós, olhai por quem? Por vós, por nós ou por eles? Olhai por vós mesmo, porque vos entregarão. Olha só, gente, as circunstâncias, né, referente ao sermão profético, conforme diz o tema de hoje, o sermão profético e as suas circunstâncias, né? Olha só o que está escrito aqui, ó. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. O que tem a ver com o nosso tempo? O que tem a ver com outras nações? Entregarão aos concílios e às sinagogas. E sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Tá? Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Mas vamos relatar aqui para vocês que quanto a essa passagem aqui, ó, vos entregarão aos concílios e às sinagogas e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Isso se cumpriu no livro de Atos, capítulo 4, versículo 3. Agarraram a Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque eles foram apresentados perante o Sinédrio. Você entendeu? O cumprimento aí do que Yahushua, né, estava tratando ali no sermão profético, se cumpriu aqui em Atos 4:3 e em outras passagens também, né? Olha só, na continuidade do que nós estamos lendo no texto. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Percebe que o evangelho teria que ser pregado entre todas as nações? Mas veja, olha só o que está escrito aqui em Atos aqui, ó. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, né? Isso aqui se refere aqui a Shaul, a Paulo. E tendo anunciado, olha só, o evangelho estava sendo pregado em todas as nações, tá? Mas vamos continuar. Por quê? Para se cumprir isso aqui do sermão profético, ó. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Ó, começou a ser pregado aqui, ó, Atos, capítulo 14, versículo 21, e aqui em Timóteo 3,16 diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, foi ou não foi pregado? Crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Veja, o evangelho foi pregado lá naquele tempo. Vamos ler outro texto para dizer para vocês que o evangelho foi pregado aqui, ó, Colossenses 1:23, né? Permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Shaul, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Tá bom? Quantos minutos? Deixa eu ver, gente. 44. Ainda tem alguns minutos aqui. Então vocês estão percebendo que a profecia, ela se cumpriu naquele tempo mesmo. O evangelho foi pregado a toda criatura. Ó, o evangelho que eu vi que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Olha o cumprimento aí do sermão profético aí. Já se cumpriu. Não tem que se cumprir em nosso tempo. Percebeu? Aí a continuação do texto que nós estávamos lendo. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos, aconteceu com Kefa, com os apóstolos, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer, nem
premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte a seu irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Está escrito aqui, né? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então eles deveriam perseverar naquela mensagem, ele seria salvo de quê? Ele entenderia, ele conseguiria entender que se cumpriu nele. Percebe? Ó, sereis odiado por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse entendeu a mensagem, percebeu? Ora, quando vos virdes, né, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebe? Que isso aí teria que se cumprir lá, quase no finalzinho. Então os que estiverem na Judéia, faltando somente alguns anos, né? Talvez uns 3 anos aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebe? E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entrem a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem, né, naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Ele está falando de quem, gente? A vossa fuga, ele está falando deles mesmo, tá bom? Não tem nada a ver conosco, nem de nosso tempo, nem de outras nações. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que o Eterno criou. Até agora, nem jamais haverá. Aquelas aflições nunca houveram, nem jamais haverá. E se o Eterno não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditei. Você percebe que o Cristo não poderia ser visto literalmente? Ele mesmo está dizendo aqui, ó, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele ali, não acrediteis. Então percebe que a vinda do Filho do Homem, ele não poderia ser visto, se cumpriu naquele tempo. Porque ninguém veria o Cristo, ó. Percebe aqui? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais de prodígio para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá. Realmente ali, sol se refere a governo, gente. Sol se escurecerá, quer dizer, os governos iriam cair, iriam perder assim a sua importância. O sol se escurecerá. O governo de quê? De Israel. O sol se escurecerá e a lua se refere, o sol e lua se refere a governo, tá? E a lua não dará a sua luz. Isso significa sol se escurecendo e lua não dando luz, tá bom? Se refere ao governo ali a nação de Israel, ali Jerusalém seria destruída aqui, ó. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. Pessoas e as forças que estão no céu serão abaladas. Céu se refere àquele contexto ali de Jerusalém. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, percebe? Mas ninguém veria o Cristo, porque ele falou, não acrediteis, porque não será assim, ó. Então vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna terno e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Deve ver quantos minutos? Gente, tá difícil, 49. Né? Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, vós quem? Eles lá, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração, olha aí, sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passaram realmente. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um de sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo.
E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Marcos 13, 1 a 37, foi longo o texto, mas nós tivemos que ler para a gente entender aqui. O tema de hoje é sermão profético e os eventos circunstanciais, tá? Então é preciso que nós saibamos que depois, né, quando os apóstolos relatam nas suas cartas, eles se referem aos eventos circunstanciais, tá bom? Referente ao sermão profético, e que o palco dos acontecimentos seriam na Judéia e não em Roma. Eles não deveriam estar olhando para Roma, eles deveriam estar olhando ali, né, para a própria terra deles, tá? Não era Roma o palco dos acontecimentos. Então, começando aqui na referência profética de Cristo, aqui, ó, Marcos 13, capítulo 13, versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem onde? Em Roma? Não. No Brasil hoje? No nosso tempo também não. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Marcos 13, 14. Percebeu? Então, Cristo também fala em Mateus 24, 42, 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso mestre. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, né? E não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Mateus 24, 42 a 44. Percebe? Quando que viria o Filho do Homem e os acontecimentos, o Filho do Homem, e os acontecimentos se referiam ao quê? As circunstâncias do sermão profético, né? Os termos de Israel ali, Jerusalém. E Cristo fala em Atos 1,7 aqui, ó. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1,7. E Shaul escreve também em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 7. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do poderoso virá como vem o ladrão. Percebe que é a mesma coisa que ele está falando? De noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, a paz e segurança então lhes sobrevirá repentina destruição. Olha o contexto aí, né? As circunstâncias. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Percebe aí? 53, né? Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. 1 Tessalonicenses, você está percebendo? O que ele está tratando aqui é referente ao que iria acontecer naqueles dias ali, referente ao sermão profético. É a mesma coisa que o Mashiach falou lá no sermão profético, percebeu? 1 Tessalonicenses 5, 1 a 17. E Kefa, Pedro, escreve em 2 Pedro 3, 2 Pedro, né? 3, 10 a 11, o seguinte: mas o dia do poderoso virá como ladrão. A mesma coisa, percebe? A mesma coisa que o Mashiach falou no sermão profético também, Paulo também, Pedro também está falando aqui, ó, mas o dia do poderoso virá como um ladrão de novo, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade. 2 Pedro 3, 10, 11, né? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3, Shaul escreve: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso poderoso Cristo e pela nossa reunião com Ele, percebe? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse chegado. Então muitas pessoas estavam dizendo que o dia de Cristo já havia chegado, mas não, isso iria acontecer lá, praticamente lá nos últimos 3 anos, mais ou menos, que essas coisas iriam se cumprir. Ó, como se o dia de Cristo estivesse chegado. Que ninguém vos perturbe, nem por palavra, nem por epístola. Tá bom? Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Isso teria que se cumprir, gente, quando viesse a apostasia, depois da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Altíssimo ou se adora, de sorte que se assentará como eterno no templo do Eterno, querendo parecer o Altíssimo.
2 Tessalonicenses 2,4. Nós depois vamos tratar desse tema mais para frente aí, a respeito desse homem do pecado, né, o filho da perdição, que iria, né, se assentar no templo. Olha só, os acontecimentos se referem a Israel, gente, ao templo. Não tem nada a ver com Roma, não, tá bom? Tá? Vamos entender isso. Eu sei que Paulo, essa cidade aqui é na Grécia. Mas veja, Paulo está falando com os judeus, que já sabia do cumprimento das profecias que se referia a Israel. Não tem nada a ver com o incêndio de Roma, com outros imperadores de Roma que estavam lá, mas sim com pessoas que estavam no contexto do cumprimento ali. Então, os que estavam no contexto, nós já sabemos, Herodes, até mesmo o próprio general Tito, de acordo com a história. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, né? As epístolas Tessalonicenses, por volta dos anos 50 e 51, elas foram escritas por volta dos anos 50 e 51. E ele está falando que o dia de Cristo já teria chegado logo depois que viesse a apostasia e se revelasse o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Olha só o que está escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, ele está falando aqui da apostasia dos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente entre 64 a 65 dezembro. Então vejam, Paulo está falando da apostasia dos últimos dias, quase já chegando no ano 70, percebe? Vamos ler de novo aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Aqui é o capítulo que nós lemos, né? Capítulo 4, versículo 1. Então, meus irmãos, estamos concluindo essa mensagem de hoje. Agradecemos a vocês, a participação de todos vocês aí no chat, tá bom? O próximo tema será quarta-feira, 20 horas. Aguardamos todos vocês quarta-feira. Tchau!